modelo de transporte euleriano, ele é um dos vários modelos de transporte euleriano, né? O modelo de transporte de sedimentos coesivos em suspensão, ele é um modelo dessa classe. O modelo de qualidade de água é um modelo dessa classe. O modelo de transporte de sedimentos é um modelo dessa classe. O modelo que não é dessa classe é o modelo lagrangiano. O modelo lagrangiano é um modelo bem complexo dentro do Cisbahia, porque ele pode fazer uma quantidade muito grande de simulações, diferentes tipos de simulação. E ele é utilizado especialmente quando você tem uma questão de escala importante. Por quê? No modelo lagrangiano, a sua capacidade de resolução ela está restrita à densidade de pontos que você tem na malha. Então, locais onde tem pontos muito espaçados vão caracterizar as coisas de uma maneira grosseira. Locais que têm pontos mais próximos podem caracterizar de uma maneira mais refinada. Locais que têm pontos, aqui mais pontos, representam melhor. Quer dizer, a resolução está amarrada com a quantidade de pontos e a proximidade dos pontos. Enquanto que o modelo lagrangiano, se você for fazer o lançamento de um emissário, ou fazer a mancha de lançamento do óleo de um navio, etc., de um modo geral, esse espaçamento entre pontos, ele é um espaçamento grande demais para ter capacidade de resolução de uma mancha relativamente pequena. Então, você teria que ter um outro mecanismo que possibilitasse você trabalhar com isso. O modelo lagrangiano, ele trabalha com um conceito de malha adaptativa, isto é, ele refina a malha automaticamente onde necessário, de forma que você possa, com isso, calcular as características da mancha que você quer, com detalhe. Então, a gente usa muito para lançamento de plumas, acompanhamento de plumas, de lançamento de fontes pontuais, fontes pequenas, para derrames, para estudos de coisas relativamente detalhadas, que você precisa de um grande refinamento para poder fazer isso. Ele faz isso automaticamente. Muito bom. Voltando aqui para o nosso modelo de transporte, né, euleriano, esse modelo ele pode ser usado para você estudar qualquer substância traçadora, qualquer coisa que você queira individualmente. Ele não tem pré-definição de substância. Você pode usar a substância que você quiser. É só uma questão de você colocar a condição de contorno e sair acompanhando a situação, tá? É um modelo bem versátil para esse tipo de coisa. E ele pode também, no tipo de reações cinéticas que você define aqui, pode considerar variação de T90, pode considerar processo de deposição, erosão, etc., mas ele não contabiliza o estoque de material depositado ou o estoque existente no fundo para ser erodido. Se quiser trabalhar com isso, tem que trabalhar com o modelo de sedimentos coesivos. Ele faz esse tipo de coisa.